Bem-vindos ao canal Audiobooks em PTBR. Se inscreva para fazer parte dessa comunidade. Torne-se membro e tenha acesso a benefícios exclusivos, como acesso antecipado aos vídeos. Dê um like nesse vídeo e comente o que achou. Muito obrigada e boa leitura. Livro Harry Potter e o Cálice de Fogo, lido por Camila Saboia. Capítulo 11. A bordo do Expresso de Hogwarts. Havia no ar uma inquestionável tristeza de fim de férias, quando Harry acordou na manhã seguinte. A chuva fortíssima continuava a fustigar a janela, enquanto ele vestia uma jeans e uma camiseta. Trocaria pelas vestes da escola no Expresso de Hogwarts. Ele, Ron e Fred e George tinham acabado de chegar ao patamar do primeiro andar, a caminho de tomar o café da manhã, quando a senhora Weasley apareceu ao pé da escada, parecendo aflita. Arthur! Gritou ela para cima. Arthur! Mensagem urgente do ministério! Harry se achatou contra a parede quando o Sr. Weasley passou correndo com as vestes de trás para frente e desapareceu de vista. Quando Harry e os outros entraram na cozinha, viram a Sra. Weasley remexendo, ansiosamente, nas gavetas do guarda-louça. Tem uma pena em algum lugar aqui, disse ela, enquanto o Sr. Weasley se curvava para a lareira falando com... Harry fechou os olhos com força e reabriu-os para ter certeza de que estava vendo direito. A cabeça de Amos Diggory estava parada no meio das chamas como um grande ovo barbudo. Ele falava muito depressa, completamente indiferente às fagulhas que voavam ao seu redor e às chamas que lambiam suas orelhas. Os vizinhos trouxas ouviram estampidos e gritos, então foram e chamaram a... Como é mesmo o nome? Polícia. Arthur, você tem que ir lá. Tome, disse a Sra. Weasley sem fôlego, empurrando um pedaço de pergaminho, um tinteiro e uma pena amassada nas mãos do marido. Foi pura sorte eu ter sabido, continuou a cabeça do Sr. Diggory. Precisei vir ao escritório mais cedo para despachar umas corujas e encontrei o pessoal do uso indevido e da magia de saída. Se Tesquiter souber dessa, Arthur. O que é que o olho tonto disse que aconteceu? Perguntou o Sr. Weasley, ao mesmo tempo que desenroscava a tampa do tinteiro, molhava a pena e se preparava para escrever. Os olhos do Sr. Diggory reviraram nas órbitas. Disse que ouviu intrusos no jardim. Disse que se aproximavam sorrateiramente da casa, mas que foram atacados pela lata de lixo. O que foi que as latas de lixo fizeram? Perguntou o Sr. Weasley, escrevendo freneticamente. Fizeram um estardalhaço e despacharam lixo para todo lado, pelo que eu sei, falou o Sr. Diggory. Aparentemente, uma delas ainda estava voando a esmo quando a polícia apareceu. O Sr. Weasley gemeu. E o que aconteceu com os intrusos? Arthur, você conhece Olho Tonto? Disse a cabeça, tornando a revirar os olhos. Alguém andando pelo jardim dele na calada da noite? Mas provavelmente era algum gato com neurose de guerra vagando por aí, coberto de cascas de batatas. Mas se o pessoal do uso indevido da magia puser as mãos em Olho Tonto, ele está perdido. Pense na ficha dele. Temos que livrá-lo com uma acusação menos séria. Alguma coisa no seu departamento. Qual é a penalidade para a explosão de latas de lixo? Talvez uma advertência, respondeu o Sr. Weasley, ainda escrevendo muito depressa, a testa vincada. Olho Tonto não usou a varinha? Não chegou a atacar ninguém? Aposto que ele pulou da cama e começou a enfeitiçar tudo que conseguiu alcançar pela janela, mas daria muito trabalho provar isso. Não houve nenhuma vítima. Tudo bem, estou de saída, disse o Sr. Weasley, e enfiando o pergaminho com as anotações no bolso, saiu correndo da cozinha. A cabeça do Sr. Diggory olhou para os lados e se fixou na Sra. Weasley. Desculpe o mau jeito, Molly, disse mais calmamente. Incomodar vocês tão cedo. Mas Arthur é a única pessoa que pode livrar Olho Tonto. E Olho Tonto ia começar um novo emprego hoje. Por que é que tinha que escolher ontem à noite? Tudo bem, Amos. Tem certeza de que não quer comer uma torrada ou qualquer coisa antes de ir? Ah, então quero. A Sra. Weasley apanhou uma torrada amanteigada em uma pilha sobre a mesa da cozinha, prendeu-a nas tenazes da lareira e a levou à boca do Sr. Diggory. Gado, disse ele com a voz abafada, e em seguida, com um estalido, desapareceu. Harry ouviu o Sr. Weasley gritar tchauz apressados para Guy, Carlinhos, Percy e as garotas.
Em 5 minutos, ele estava de volta à cozinha, as vestes agora do lado certo, passando um pente nos cabelos. É melhor me apressar. Um bom ano letivo para vocês, meninos, disse o Sr. Weasley para Harry, Ron e os gêmeos, puxando uma capa por cima dos ombros e se preparando para desaparatar. Molly, você acha que dá conta de levar os meninos até King's Cross? Claro que sim. Se preocupe com o olho tonto que nós cuidamos do resto. Quando o Sr. Weasley desapareceu, Gui e Carlinhos entraram na cozinha. Alguém falou em olho tonto? Perguntou Gui. O que é que ele andou fazendo agora? Diz que alguém tentou entrar na casa dele a noite passada, respondeu a Sra. Weasley. Olho tonto Moody? Indagou George, pensativo, passando geleia na torrada. Não é aquele biruta. Seu pai tem uma excelente opinião sobre o olho tonto Moody, disse a Sra. Weasley severamente. Tudo bem, papai coleciona tomadas, não é mesmo? Disse Fred baixinho quando a mãe saiu da cozinha. Cada qual com o seu igual. Moody já foi um grande bruxo, disse Gui. Ele é um velho amigo do Dumbledore, não é? Perguntou Carlinhos. Mas o Dumbledore não é bem o que a gente chamaria de normal, não é? Comentou Fred. Quero dizer, eu sei que ele é um gênio e tudo mais. Quem é Olho Tonto? Perguntou Harry. Está aposentado, mas costumava trabalhar no ministério, falou Carlinhos. Vi ele uma vez quando papai me levou ao trabalho. Ele foi Auror, um dos melhores. Um cara que captura bruxos das trevas, acrescentou, vendo o olhar atônito de Harry. Encheu metade das celas de Azkaban, mas fez uma pá de inimigos, principalmente as famílias das pessoas que ele prendeu. E ouvi falar que Moody está ficando realmente paranoico na velhice. Não confia mais em ninguém. Vê bruxas das trevas por todo lado. Gui e Carlinhos resolveram acompanhar os garotos ao embarque na estação de King's Cross, mas Percy se desculpou profusamente e disse que precisava de fato ir trabalhar. Não posso pedir mais licenças no momento. O Sr. Crouch está realmente começando a confiar em mim. Ah, é? Sabe de uma coisa, Percy? Disse George sério. Acho que não demora muito. Ele vai aprender o seu nome. A Sra. Weasley tinha se aventurado a telefonar para a agência do correio do povoado para pedir 3 táxis de trouxas para levá-los a Londres. Arthur tentou pedir emprestado uns carros do ministério para nós, sussurrou a Sra. Weasley a Harry, enquanto aguardavam parados no pátio lavado de chuva os motoristas dos táxis carregarem os pesados malões de Hogwarts nos carros. Mas não havia nenhum disponível. Ah, meu Deus, a cara deles não está nada feliz, não é? Harry não quis comentar com a Sra. Weasley que os motoristas de táxis trouxas raramente transportavam corujas excitadas, e Pichitinho estava fazendo um estardalhaço de furar os tímpanos. E tampouco ajudou o fato de que alguns fogos do Dr. Filibusteiro, que não aquecem e acendem molhados, teriam explodido inesperadamente quando o malão de Fred se abriu, fazendo o motorista que o carregava berrar de susto e dor, pois Bichento enterrou as garras na perna do homem. A viagem foi desconfortável, porque eles viajaram espremidos no banco traseiro dos táxis com os malões. Bichento levou algum tempo para se recuperar do susto com os fogos, e até entrarem em Londres, Harry, Ron e Hermione acabaram seriamente arranhados. Sentiram um grande alívio ao desembarcar na estação, embora a chuva caísse mais forte que nunca, e eles tivessem se encharcado para atravessar a rua movimentada para entrar na estação com os malões. A essa altura, Harry já estava se acostumando a embarcar na plataforma 9 e meia. Era apenas uma questão de rumar diretamente para a barreira, aparentemente sólida, que dividia as plataformas 9 e 10. A única parte difícil era fazer isso discretamente, de modo a não chamar a atenção dos trouxas. Fizeram isso em grupos hoje. Harry, Ron e Hermione, os mais visíveis, pois iam levando Bichetinho e Bichento, foram os primeiros. Eles se encostaram descontraidamente na barreira, conversando despreocupados, e deslizaram de lado por ela. E ao fazerem isso, a plataforma 9 e meia se materializou diante deles. O expresso de Hogwarts, uma reluzente locomotiva vermelha, já estava aguardando, soltando nuvens repolhudas de fumaça, através das quais os muitos alunos de Hogwarts e seus pais parados na plataforma pareciam fantasmas escuros. Pichitinho fez mais barulho que nunca em resposta ao pio das outras corujas escondidas na névoa. Harry, Ron e Hermione saíram em busca de lugares,
e logo estavam guardando a bagagem em uma cabine mais ou menos na metade do trem. Depois, eles tornaram a saltar para se despedir da senhora Weasley, de Guy e Carlinhos. Talvez eu volte a ver vocês mais cedo do que pensam, disse Carlinhos, rindo, ao dar um abraço de despedida em Gina. Por quê? Perguntou Fred, interessado. Você verá, respondeu Carlinhos. Só não diga a Percy que falei isso, porque afinal é informação privilegiada até o Ministério resolver divulgá-la. Eu até sinto vontade de estar estudando em Hogwarts este ano, disse Guy, as mãos enfiadas nos bolsos, contemplando com um ar quase saudoso o trem. Por quê? Perguntou Jorge, impaciente. Vocês vão ter um ano interessante, comentou Guy, com os olhos cintilando. Talvez eu até peça licença para ir dar uma espiada. Uma espiada em quê? Perguntou Ron. Mas nessa hora, ouviram um apito, e a senhora Weasley conduziu-os, impaciente, às portas do trem. Obrigada por nos convidar, senhora Weasley, disse Hermione, depois que embarcaram, fecharam a porta e se debruçaram na janela do corredor para falar com ela. Obrigada por tudo, senhora Weasley. O prazer foi meu, queridos, respondeu ela. Eu os convidaria para o Natal, mas... Bem, imagino que vocês vão querer ficar em Hogwarts por causa de uma coisa ou outra. Mamãe! Exclamou Ron, irritado. O que é que vocês três sabem que nós não sabemos? Vocês vão descobrir hoje à noite, disse a senhora Weasley sorrindo. Vai ser muito excitante. Reparem bem, estou muito contente que tenham mudado as regras. Que regras? Perguntaram Harry, Ron, Fred e George juntos. Tenho certeza de que o professor Dumbledore vai contar a vocês. Agora, comportem-se. Ouviu bem, Fred? E você, George? Os pistões assobiaram e o trem começou a andar. Conta pra gente o que vai acontecer em Hogwarts! Berrou Fred pela janela, quando a senhora Weasley, Guy e Carlinhos foram se distanciando rapidamente. Que regras é que vão mudar? Mas a senhora Weasley apenas sorriu e acenou. Antes que o trem tivesse virado a primeira curva, ela, Guy e Carlinhos tinham desaparatado. Harry, Ron e Hermione voltaram à cabine. A chuva grossa que batia nas janelas tornava difícil ver o lado de fora. Ron abriu o malão, tirou as vestes a rigor marrons e atirou-as por cima da gaiola de pichetinho para abafar os seus pios. Bagman queria nos dizer o que ia acontecer em Hogwarts, disse ele mal-humorado, sentando-se ao lado de Harry. Na Copa Mundial, lembra? Mas nem a minha própria mãe quer contar. Que será? Sussurrou Hermione de repente, levando o indicador aos lábios e apontando para a cabine ao lado. Harry e Ron prestaram atenção e ouviram a voz arrastada já sua conhecida, que entrava pela porta aberta. Papai, na realidade, pensou em me mandar para Durmstrang em lugar de Hogwarts, sabem? Ele conhece o diretor lá, entendem? Bom, vocês sabem qual é a opinião dele sobre Dumbledore. O cara gosta muito de sangue suíço, e Durmstrang não admite esse tipo de ralé. Mas mamãe não gostou da ideia de eu ir para uma escola tão longe. Durmstrang tem uma política muito mais certa que Hogwarts com relação às artes das trevas. Os alunos de lá até aprendem essa matéria. Não é só essas bobagens de defesa que a gente aprende. Hermione se levantou, foi pé ante pé até a porta da cabine e fechou-a para abafar a voz de Malfoy. Então ele acha que Durmstrang teria sido melhor para ele, é? Disse ela zangada. Eu gostaria que ele tivesse ido para lá. Ai, não teríamos que aturá-lo. Durmstrang é outra escola de bruxaria? Perguntou Harry. Respondeu Hermione, fungando. E tem uma péssima reputação. Segundo aquele livro, Uma Avaliação da Educação em Magia na Europa, a escola enfatiza as artes das trevas. Acho que já ouvi falar nisso, disse Ron vagamente. Onde fica? Em que país? Ora, ninguém sabe, não é mesmo? Respondeu Hermione, erguendo as sobrancelhas. Por que não? Quis saber Harry. Tradicionalmente, há uma forte rivalidade entre as escolas de magia. Durmstrang e Beauxbaton gostam de esconder onde ficam, para ninguém poder roubar os segredos delas, disse Hermione simplesmente. Corta essa! Exclamou Ron, começando a rir.
Durmstrang tem que ser mais ou menos do tamanho de Hogwarts. Como é que alguém vai esconder um castelão encardido? Mas Hogwarts é escondida, retrucou Hermione surpresa. Todo mundo sabe disso. Bom, pelo menos todo mundo que leu Hogwarts uma história. Então é só você, falou Ron. Por isso pode continuar. Como é que se esconde um lugar como Hogwarts? Encantando ele, respondeu Hermione. Se um trouxa olhar, só o que vai ver é uma velha ruína embolorada, com um letreiro na entrada. Perigo, não entre, arriscado. Então Durmstrang também vai parecer uma ruína a um estranho? Talvez, disse Hermione, encolhendo os ombros. Ou talvez tenha feitiços antitrouxas, como o estádio da Copa Mundial. E para impedir bruxos estrangeiros de encontrá-lo, devem ter tornado ele impossível de mapear. Como é? Bom, a gente pode enfeitiçar um prédio para tornar impossível a pessoa o localizar em um mapa, não pode? Se você diz que pode, falou Harry. Mas acho que Durmstrang deve ficar em algum lugar bem ao norte, disse Hermione pensativa. Algum lugar muito frio, porque as capas de peles fazem parte dos uniformes de lá. Pensem só nas possibilidades, disse Ron sonhando. Teria sido muito mais fácil empurrar Malfoy de uma geleira e fazer parecer acidente. Pena que a mãe gosta dele. A chuva foi ficando mais pesada à medida que o trem seguia mais para o norte. O céu estava tão escuro e as janelas tão embaçadas que as lanternas foram acesas antes do meio-dia. O carrinho dos lanches surgiu sacudindo pelo corredor e Harry comprou uma montanha de bolos de caldeirão para os 3 dividirem. Muitos amigos apareceram durante a tarde, inclusive Seamus Finnegan, Gino Thomas e Neville Longbottom, um menino de rosto redondo e extremamente esquecido, que fora criado pela bruxa formidável que era a sua avó. Seamus ainda usava a roseta da Irlanda. Parte da mágica parecia estar se esgotando agora. Ela ainda gritava esganiçada, Troy, Mullet, Moran, mas de um jeito muito fraco e cansado. Passada meia hora mais ou menos, Hermione, cansando-se da interminável discussão sobre quadribol, enterrou-se mais uma vez em O Livro Padrão de Feitiços, 4ª série, e começou a tentar aprender a fazer um feitiço convocatório. Neville escutava invejoso a conversa dos colegas que reviviam a partida de quadribol. Vovó não quis ir, disse ele infeliz. Não quis comprar as entradas, mas parecia fantástico. Foi, disse Ron. Olha só para isso, Neville. Ele meteu a mão no malão guardado no bagageiro e puxou a miniatura de Victor Krum. Uau! Exclamou Neville, invejoso, quando Ron equilibrou Krum na mão gorducha. E vimos ele de perto também, continuou Ron. Ficamos no camarote de honra. Pela primeira e última vez na vida, Weasley. Draco Malfoy aparecera à porta. Atrás dele vinham Crabbe e Goyle, seus enormes sequazes agressivos, que pareciam ter crescido no mínimo 30 centímetros durante o verão. Evidentemente tinham ouvido a conversa pela porta da cabine, que Dino e Simas deixaram entreaberta. Não me lembro de ter convidado você para nossa cabine, Malfoy, disse Harry friamente. Weasley, que é isso? Perguntou Malfoy, apontando para a gaiola de Pichitinho. Uma das mangas das vestes de Ron estava pendurada e balançava com o movimento do trem, deixando o punho de renda mofada muito visível. Ron fez menção de esconder as vestes, mas Malfoy foi rápido demais para ele. Agarrou a manga e puxou. Olhem só para isso! Disse o garoto em êxtase, segurando as vestes de Ron e mostrando-as a Crabbe e Goyle. Weasley, você não andou pensando em usar isso, andou? Quero dizer, isso esteve em moda aí por 1890. Vai lamber sabão, Malfoy, xingou Ron, da mesma cor que as vestes, ao puxá-las das mãos de Malfoy. O garoto uivava, rindo de desdém. Crabbe e Goyle gargalhavam estupidamente. Então, vai entrar, Weasley? Vai tentar trazer alguma glória para o nome da sua família? E tem dinheiro também, sabe? Você vai poder comprar umas vestes decentes se ganhar. Do que é que você tá falando? Retorquiu Ron. Você vai entrar? Repetiu Malfoy. Suponho que você
Vá, Potter. Você nunca perde uma chance de se exibir, não é? Ou você explica a que está se referindo ou vai embora, Malfoy. Disse Hermione impaciente, por cima da borda de O Livro Padrão de Feitiços, quarta série. Um sorriso satisfeito se espalhou pelo rosto pálido de Malfoy. Não me diga que você não sabe. Você tem um pai e um irmão no ministério e nem ao menos sabe. Nossa, meu pai me contou há séculos. Soube pelo Cornélio Fudge. Mas papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. Talvez seu pai seja insignificante demais para ter sabido, Weasley. Provavelmente não falam coisas importantes na frente dele. Rindo mais uma vez, Malfoy fez sinal para Crabbe e Goyle, e os três desapareceram. Ron se levantou e bateu a porta de correr da cabine com tanta força atrás deles que o vidro se espatifou. Ron! Exclamou Hermione em tom de censura, e puxando a varinha, murmurou a palavra reparo, e os estilhaços do vidro tornaram a formar uma vidraça inteira e a se reencaixar na porta. Ora, tirando onda que ele é bem informado e nós não, rosnou Ron. Papai sempre convive com o primeiro escalão do ministério. Papai poderia ter recebido uma promoção a qualquer tempo, mas ele gosta do cargo que ocupa. Claro que gosta, disse Hermione baixinho. Não deixa o Malfoy chatear você, Ron. Ele me chatear, como se pudesse, retrucou Ron, apanhando um dos bolos de caldeirão que sobravam e amassando-o todo. O mau humor de Ron continuou pelo resto da viagem. Ele não falou muito quando vestiram os uniformes à escola, e continuou de cara amarrada quando o expresso de Hogwarts começou finalmente a reduzir a velocidade até parar de todo na escuridão de breu da estação de Hogsmeade. Quando as portas do trem se abriram, ouviu-se uma trovoada no alto. Hermione agasalhou o bichento na capa e Ron deixou as vestes a rigor por cima da gaiola de pichetinho ao desembarcarem, as cabeças abaixadas e os olhos apertados para impedir que o temporal os molhasse. A chuva caía em tal volume e rapidez que até parecia que alguém estava esvaziando baldes e mais baldes de água gelada na cabeça dos garotos. Oi, Hagrid! Berrou Harry ao ver a silhueta gigantesca na extremidade da plataforma. Tudo bem? Gritou Hagrid em resposta acenando. Vejo vocês na festa, se não nos afogarmos no caminho. Os alunos de primeiro ano tradicionalmente chegavam ao castelo de barco, atravessando o lago com Hagrid. Eu não gostaria de atravessar o lago com esse tempo, exclamou Hermione com veemência, tremendo durante a caminhada lenta pela plataforma escura com os outros colegas. 100 carruagens sem cavalos os aguardavam à saída da estação. Harry, Ron, Hermione e Neville embarcaram agradecidos em uma delas. A porta se fechou com um estalo e, momentos depois, com um grande ímpeto, a longa procissão de carruagens saiu roncando e espalhando água trilha acima, em direção ao castelo de Hogwarts.